sempre vou lembrar da coragem, o amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção. I place a curse on every man and every woman that will stretch his hand against this anointing. I curse that man who dares to speak a word against this. Pese o Senhor hoje a minha vida e a sua. Que Deus pese-me entre eu e você. Você tem blasfemado do ungido de Deus. Eu não sou um cheirador de cocaína. Eu não sou um alcoólatra. Eu sou um homem de Deus. Você disse que verá a minha queda. Então, se eu sou um profeta de Baal, é 3 dias. Ó Deus, se me abate e abate a minha casa, ou a ira do Senhor virá contra ti. Ou eu nunca, se eu sou um falso profeta, você saberá. Ou Deus me recolhe, ou a ira do Senhor virá sobre ti. Ou eu sou esse falso profeta que você fala. Diz o Senhor, você está amaldiçoado agora. Nunca mais você vai andar, nunca mais você vai andar, nunca mais você vai andar, nunca mais você anda, até você voltar aqui e respeitar o profeta. Se eu sou homem de Deus, você está amaldiçoado. Olha pra mim, vamos ver então. Desafio, se eu sou homem de Deus, você vai ver, você vai aprender a respeitar o profeta. Conta aqui, filha. O diabo levantou até pessoas aqui para tentar te pedir. Vem pra frente, vem, filha, vem. Não liga pra ele, não liga pra ele. Alguém vem receber a palavra aqui? Tem que respeitar o profeta de Deus, a igreja. Não quer, vai embora daqui, rapaz. Vai embora daqui, pode vir. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Está aqui, ó. Tchau. Pastor, Deus abençoe o senhor. Eu quero aqui a minha carta. O senhor pode me dar uma carta de apresentação que eu vou para outra igreja. E se não der também, como diz Jabe, vai embora. Só não arruma problema. É isso aí, ele está correto. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, eu já vi gente morrer. Eu estou falando aqui. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Meu irmão, não toma atitude contra pastor. Não entra nessa furada, não vai. Se ele vir contra mim, ele vai perecer. Se ele vir contra mim, Deus vai tirar a vida dele. Se existe alguma coisa que me deixa completamente revoltado, é ver alguém usar a palavra do Senhor para obter lucro, para obter algum benefício próprio e para manipular as pessoas. No meio neopentecostal e também em muitos lugares no meio pentecostal, nós vemos pessoas que usam essa expressão ungido do Senhor para amedrontar as pessoas, para dizer que ele é o intocável. E nós percebemos que muitas pessoas caem nesse engano de que mesmo que o líder peque, mesmo que o líder esteja errado em pecado, ninguém pode tocar nele, porque se assim fizer, está tocando contra o ungido do Senhor, e só Deus pode tratar com o seu ungido e as pessoas não podem reprovar os erros. Eu quero ler o texto e vamos fazer aqui uma breve exegese de alguns textos que eles usam como base para dizer que ninguém pode tocar, que nunca ninguém pode se levantar contra o líder, mesmo que ele esteja errado. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, diz assim: E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Ainda em 1 Samuel, capítulo 26, versículos 9 a 11, diz assim: E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor,
que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está na sua cabeceira e a bilha da água e vamos. Esses textos, eles em nenhum momento servem como base para dizer que algum líder pode errar, fazer algum tipo de errado, pode estar em pecado e ele não pode ser repreendido. Em primeiro lugar, esse texto ele está falando de Saul, que não era um pastor ou um líder religioso, ele era um rei. Em segundo lugar, Saul, nessa época que ele já tinha perdido a sua unção, Deus já tinha o rejeitado por causa do seu pecado, da desobediência, e Deus já tinha escolhido Davi. Saul, com ódio, com inveja, ele perseguiu Davi com medo de perder o seu posto, que é o que acontece com muitos líderes. Em terceiro lugar, nós devemos saber fazer uma breve distinção da unção no Antigo e no Novo Testamento. É bom nós sabermos o significado da palavra ungido. No hebraico, Machia, no grego, Christos, significa ungido ou escolhido. E nós devemos entender uma coisa, a palavra ungir significa derramar óleo sobre a cabeça. O óleo é símbolo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, esse ritual de derramamento do óleo, simbolizando que Deus estava chamando aquela pessoa para o ministério, acontecia no caso de reis, profetas e sacerdotes. E outras pessoas também para fins específicos, como a gente vê em muitos textos no Antigo Testamento. O Espírito vinha sobre aquela pessoa, ela executava a missão para a qual Deus o chamou, mas ele não permanecia na vida daquela pessoa sempre, mas apenas nos momentos em que Deus queria usar. Isso em alguns casos, nem em todos os casos. Mas no Novo Testamento, eu quero dizer algo bem interessante. Se no Antigo nem todas as pessoas recebiam o Espírito Santo, no Novo Testamento as coisas são diferentes. Quando eu olho para 1 João, no capítulo 2, versículo 20, diz: e vós tende a unção do Santo e sabeis tudo. João não é uma carta pastoral dizendo que apenas o pastor é ungido do Senhor. Não, João escreve para a igreja. O versículo 27 também é bem interessante. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Percebam o que o texto está dizendo aqui. Todos os crentes no Novo Testamento, eles recebem o Espírito Santo. É uma promessa de Cristo. Então, toda pessoa lavada e remida pelo sangue de Cristo, ele passa pelo novo nascimento. O Espírito habita nele e ele é um ungido do Senhor, pois ele tem o Espírito Santo, e não apenas o líder, como no Antigo Testamento, mas todo crente ele é ungido do Senhor e não somente o pastor. Portanto, no Novo Testamento, todos os crentes, quer sejam pastores, quer sejam membros, são ungidos do Senhor. Então, não existe essa de que apenas o pastor é ungido do Senhor e os demais crentes não são, para que assim muitos se aproveitem disso para manipular as pessoas, amedrontá-las, pisá-las, humilhá-las, fazer o que quer do rebanho de Deus e assim ficar impune e fazer com que as pessoas tenham medo dessas coisas. Uma outra coisa interessante é que se o ungido do Senhor não pode ser tocado, nós entraremos em grandes problemas, porque João Batista está em pecado, ele é um rebelde, pois ele chamou o sacerdote de raça de víboras. Jesus, sepulcros caiados, filhos do inferno, raça de víboras e outras coisas ele falou contra os príncipes dos sacerdotes. Paulo resistiu Pedro na cara. E ele, no contexto ali,
de Gálatas 2, ele diz que Pedro é uma das colunas da igreja. João escreve contra Diótrefes nas suas epístolas, que era um líder tirano. Nós vemos também no decorrer de toda a história homens de Deus que são levantados para combater o pecado dentro da igreja por parte da liderança. Sem falar dos pré-reformadores, Lutero, ele se levantou contra os pecados da igreja católica, e John Wesley também contra os pecados da igreja anglicana. Então, se o líder está em pecado, ele deve ser repreendido, assim como um membro da igreja também, e que a gente não permita que essas coisas continuem acontecendo. Deus, ele ungiu a todos os seus filhos no Novo Testamento, na nova aliança com o seu Espírito. Então, maltratar o pastor é pecado sim, mas é o mesmo pecado de maltratar um membro da igreja. Se o membro da igreja maltrata o pecado, ele toca no ungido do Senhor. Mas se o pastor toca também e maltrata o membro da igreja, ele também toca no ungido do Senhor. E é o mesmo pecado, não é mais pecado maltratar o pastor do que maltratar um membro da igreja. É o mesmo tipo de pecado. Então não caia nesse engano de muitos manipuladores que existe no meio cristão, mas diga, eu também sou ungido do Senhor, e Deus me ungiu para combater os pecados, quer sejam da liderança, quer sejam dos membros da igreja. Deus abençoe a sua vida e guarde dos lobos, devoradores, falsos profetas que estão no meio do rebanho de Deus, maltratando aqueles que Deus salvou pelo sangue do seu Filho. Deus abençoe.